Você já parou para pensar que tem gente que estudou pelo mesmo PDF que você, mas parece que aprendeu muito mais do que você? E que quando você termina a página, você tem a impressão de que não se lembra de quase nada? A diferença aqui não é só inteligência, é muito mais método aplicado. É o que a gente chama de leitura ativa. Meu nome é Ricardo Samuca e eu ajudo você a transformar a IA na extensão do seu cérebro para passar no concurso dos seus sonhos com menos tempo de estudo. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like e escreva nos comentários por que você quer passar em um concurso público. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais gente e ajudar a mais pessoas. Combinado? Vamos lá! Hoje eu vou te ensinar como fazer uma leitura ativa de verdade. Fazer leitura ativa não é só passar os olhos, é fazer o seu cérebro trabalhar a seu favor. Antes de começar, a leitura ativa e por que você precisa dela? Leitura ativa é o oposto de leitura passiva. Então, antes de explicar o que é leitura ativa, eu preciso explicar o que é leitura passiva antes. Leitura passiva é aquela que você faz no automático. Você abre o PDF, começa a ler, seus olhos passam pelas palavras, mas o seu cérebro está em outro lugar. A sua mente fica divagando, enquanto seus olhos admiram as letras. Quando você chega no fim da página, você já não se lembra o que acabou de ler. E não se preocupe, todo mundo passa por isso. Eu também conheço a sensação de frustração e perda de tempo. Na leitura ativa, você interage com o material. Você faz perguntas, grifa, anota, rabisca, faz mapas mentais. É quando o seu cérebro não é só um mero espectador, ele é o protagonista. E por que isso funciona, né? Porque o seu cérebro ele não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para resolver problemas, para fazer conexões, para criar sentido. Quando você lê passivamente, o seu cérebro entende que aquilo não é muito importante. Ele deixa a informação de lado. Quando você lê ativamente, o seu cérebro entende: opa, isso aqui é relevante, eu vou guardar. O resultado, você se lembra com mais facilidade, com mais profundidade e por mais tempo. Você acerta mais questões. E você revisa menos vezes, porque a informação já está lá consolidada. Agora, como é que a gente faz isso na prática, né? Eu vou te dar 7 chaves da leitura ativa. A chave número 1 é interagir com o material fisicamente. Olha só, parece besteira, mas não é, tá? O ato físico de interagir com o papel ou com a tela faz toda a diferença. Então, se você puder, imprima o material. Sim, eu sei que isso dá trabalho, mas você precisa exercitar a disciplina de fazer o que tem que ser feito, tá? Sim, eu sei também que gasta papel, tinta, mas os materiais existem em função do nosso desenvolvimento. Tem um motivo muito importante para você fazer tudo isso. Estudos mostram que a leitura em papel aumenta o foco e a retenção em até 30% em comparação com a leitura em uma tela de computador ou tablet. E por alguns milhares de anos, nós só interagimos com papel ou outro elemento físico. Ler em telas é algo muito recente para nós. Quando você interage com papel, você tem uma referência física e não tão abstrata como é ler em uma tela. Você consegue lembrar onde estava exatamente a informação na página. Você lembra dos seus grifos, as suas anotações, as setas que você desenhou. Ou seja, a escrita manual precisa estar envolvida e isso ajuda a fixar muito mais. E o que você precisa fazer então? Você grifa, anota o que você achou importante, rabisca, faz desenhos, esquemas que resumem o trecho que você estudou. Você faz setas ligando um conceito ao outro. Você circula palavras-chave, palavras que você achou mais importantes. Desenhe um ponto de interrogação do lado do que você não entendeu. Quanto mais você interagir com o material, de preferência impresso, mais você está ativando o seu cérebro. E essa ativação vai ajudar você a lembrar mais facilmente. A chave número 2 é fazer perguntas a cada página lida. Essa aqui é uma das mais poderosas e que pouca gente faz. Antes de você virar a página, pare e se pergunte: o que foi que eu acabei de ler? Eu realmente entendi o que está escrito aqui?
Os meus grifos estão fazendo sentido ou estou grifando demais? Ou então de menos? Eu consigo explicar isso em minhas próprias palavras? Não precisa ser uma redação, pode ser um resumo mental de 30 segundos. O importante é que você faça o seu cérebro trabalhar para recuperar a informação imediatamente. Isso se chama confirmação mental imediata e funciona por um motivo muito simples. O seu cérebro aprende quando é testado, quando você se pergunta: eu entendi? Você está testando o seu próprio conhecimento. Você está ativando a memória, reforçando os caminhos neurais recém-construídos. Você está dizendo para o seu cérebro: isso aqui é importante, guarda aí. Faça a cada página. É muito melhor estudar em uma velocidade menor, mas com qualidade, do que passar à vista em um monte de material e não guardar nada para a prova. Eu bato sempre nessa tecla: quantidade não é qualidade. E estudar com inteligência é buscar sempre a qualidade. Ou seja, no começo você vai ter a impressão de que você está perdendo tempo, mas não está, tá? Você está ganhando tempo porque não vai mais precisar reler a mesma página 10 vezes depois. Antes de continuar, eu quero te dar um recado importante. Se você está sentindo que precisa de um passo a passo claro, de um plano para organizar os seus estudos, definir prioridades e parar de perder tempo, eu preparei um material gratuito para você. Lembre-se que, além de clareza, você precisa ter um plano, pois eu vou te ensinar como montar esse plano. Chama-se Os 5 Passos para Sair do Caos nos Estudos. É um vídeo bem curto que eu ensino você a montar um plano que te ajuda a estudar certo. O link vai ficar aqui embaixo na descrição. Deixe o seu e-mail e eu vou enviar o link para essa aula especial de graça para te ajudar nos seus estudos. A chave número 3 é: casse os conceitos, as ressalvas e as exceções. Quando você abre um PDF ou um livro, o que você procura? A maioria das pessoas procura tudo, ou não procura nada, né? Simplesmente lê. A estratégia correta aqui para ler um PDF é bem diferente. Você precisa caçar 3 coisas específicas. Anota aí: conceitos, ressalvas e exceções. Conceitos são as ideias principais, é a definição, a regra geral. É a base que você precisa saber para entender o assunto. Por exemplo, fato gerador, conceito básico de direito tributário. É o fato que gera a obrigação de pagar o tributo por parte do contribuinte e gera o direito e o dever de cobrar o tributo por parte do Estado. Isso é um conceito. Sem o conceito, sem essa base, você não consegue entender a matéria e você vai ler e não vai conseguir entender o que está lendo. E quando você não entende o que você está lendo, provavelmente é porque você não entendeu algum conceito básico e importante. Então, os conceitos precisam estar escritos na sua mente com letras de fogo. Invista tempo para entender os conceitos e a matéria vai ficar muito mais fácil de entender. Outra coisa que você precisa caçar nos PDFs na hora da leitura são as ressalvas. As ressalvas são os poréns, os desde que, os salvo-se, são as condições que modificam a regra geral. A regra geral diz uma coisa, a ressalva vem e diz: mas isso só vale se, ou isso não se aplica quando. As bancas adoram cobrar ressalvas. Por quê? Porque quem decora a regra geral e não estuda as ressalvas, não estuda as condições, erra a questão. E a banca ganha um ponto de vantagem sobre você. Vamos ao exemplo simples. A regra geral da Constituição diz que os servidores públicos estáveis só perdem o cargo por sentença judicial transitada em julgada ou por processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Essa é a regra. Todo mundo que estuda direito administrativo sabe isso. Mas aí vem a ressalva. Salvo nas hipóteses de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar. Se você não estudou essa ressalva, você erra essa questão. Tem que grifar isso na sua leitura, tem que ler isso, tem que ter isso na ponta da sua língua. Então, quando você estiver lendo um PDF, um livro, uma apostila, não fique só na regra geral. Casse também as ressalvas. Elas são o ouro que as bancas usam para filtrar quem realmente estudou de verdade. E
nas suas leituras dos seus PDFs você precisa também caçar as exceções. O que são as exceções? As exceções são os casos especiais. Você vai identificar quando aparecer o não se aplica ou então a menos que, é quando a regra geral deixa de funcionar. A exceção é a situação que está fora do padrão. A regra geral existe para a maioria dos casos. A exceção existe para aqueles casos muito específicos que o legislador resolveu tratar de forma diferente. E as bancas adoram cobrar exceções. Por quê? Porque é fácil saber a regra geral, mas é muito mais difícil para o candidato saber quando a regra não se aplica. Vamos a um exemplo clássico. A regra geral no direito administrativo é que a administração pública pode revogar seus próprios atos por motivo de conveniência e oportunidade, ou seja, por motivo de facilidade para o ente público ou porque é mais vantajoso para o interesse público. Todo mundo que estuda direito administrativo sabe disso. E qual que é a exceção para essa regra geral, o que geralmente é cobrado pela banca? Que o ato administrativo que já gerou direito adquirido para o cidadão não pode ser revogado. Essa é a exceção. Se você não estudou isso, com certeza você vai perder uma questão por causa disso. Então, quando você estiver estudando, preste atenção na regra geral, mas preste atenção nas exceções também. Porque a diferença entre passar ou não passar na prova, muitas vezes está na exceção que você deixou de estudar. E aí vem a chave número 4. Use o dedo ou uma caneta como guia da sua leitura. Eu sei que isso até parece coisa de criança, mas funciona muito bem. Eu não tirei isso do nada, tá? O que eu vou falar agora é uma técnica usada em leitura dinâmica. Não estou dizendo para você fazer leitura dinâmica para estudar ou para fazer prova, porque leitura dinâmica não funciona para esses casos, tá? Nem queira saber como descobrir isso. É uma triste história que eu prefiro deixar para outro momento de desabafo e lamentações. Mas voltando, o que eu estou dizendo é que o que eu vou ensinar para você agora funciona mesmo. Você vai fazer o seguinte: você vai guiar a sua leitura usando o dedo ou algum objeto como um lápis ou caneta. Isso porque quando você usa o dedo para guiar a sua leitura, você aumenta a sua velocidade e o seu foco. E por que isso acontece? Porque o seu olho segue o movimento dos seus dedos ou da sua caneta. Ele não fica pulando, voltando, perdendo o lugar onde parou na leitura. E você não tem aquela sensação de estar lendo a mesma linha 2, 3, 4 vezes. Use o dedo, use uma caneta, use um lápis. O importante é que você tenha um guia físico. Seu olho precisa de um ponto de referência para não se perder no texto. E tem mais um benefício. Quando você usa o dedo ou a caneta, você está adicionando um componente físico ao ato de ler. Você não está estudando só com os olhos, você está estudando com o corpo inteiro. E quanto mais partes do seu corpo você envolve no processo de estudar, mais o seu cérebro vai gravar. Então, da próxima vez que você for estudar um PDF ou um livro, não fique só com os olhos passando sobre as palavras. Use o dedo, use a caneta, guie a sua leitura. A chave número 5 é: crie associações mnemônicas e histórias. O seu cérebro não gosta de informação solta, ele gosta de conexões. Se você precisa memorizar uma lista de itens, uma sequência de conceitos ou uma lista de requisitos, você tem duas opções. A primeira e mais eficiente é caçar mnemônicos prontos. Algum professor na face da Terra já deve ter criado uma sigla, uma frase, uma história para aquilo que você precisa memorizar. Procure no Google, nos grupos de concursos, nos materiais que você tem aí. Por exemplo, a sigla LIMP, que a gente usa para lembrar dos princípios de direito administrativo, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, é um exemplo clássico. Eu não inventei isso. Algum abençoado professor criou e agora ficou mais fácil para a gente memorizar. Se você encontrar um mnemônico pronto, use. Não fique reinventando a roda. Você precisa economizar tempo e energia para o seu estudo. Agora, se você não encontrar nada pronto para aquele conceito específico, aí você parte para a segunda opção. Crie o seu próprio mnemônico.
crie uma sigla, crie uma frase, crie uma imagem mental, crie uma história absurda. Quanto mais absurda a história, melhor. O seu cérebro lembra do que é estranho, do que é engraçado e do que é diferente. Por exemplo, se você precisa lembrar que a Amazônia tem 7 países envolvidos, que são Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então você pode criar uma história absurda envolvendo esses países. Imagine que você está viajando de barco pelo Rio Amazonas. De repente você vê um Brasil gigantesco flutuando. Dentro dele, um peru assado está dançando com uma colombiana de roupa vermelha. A venezuelana chega de jet ski e pergunta: cadê o Equador? O Equador aparece em cima de uma Bolívia voadora. Aí você olha para o céu e vê a Guiana e o Suriname jogando futebol com a Guiana Francesa de juíza. Crie detalhes, a memória gosta de detalhes que lembrem cada país. Peça para a IA fazer um desenho dessa cena para você. Não precisa fazer sentido, só precisa ser memorável. O importante é que você coloque atividade no seu estudo. Quanto mais você envolver o seu cérebro na criação ou na adaptação de mnemônicos, mais você vai conseguir gravar. A chave número 6 é: quebre a página em blocos. O nosso cérebro tem uma limitação. Ele não consegue guardar muita informação de uma vez só, mas ele consegue guardar em blocos. É por isso que a gente, por exemplo, consegue memorizar o número do CPF, porque a gente grava em blocos de 2 em 2 ou de 3 em 3 números. A mesma coisa vale para outros números, como os de telefone, que hoje em dia a gente só grava o nosso mesmo e olha lá, já que o celular faz esse trabalho para a gente, né? E para aumentar a sua eficiência nos estudos, você vai fazer a mesma coisa com a página do seu PDF ou do seu livro. Divida a página em 3 partes: começo, meio e fim. Estude um bloco de cada vez. E aqui está o segredo: não avance para o bloco do meio enquanto não tiver entendido o primeiro. Não avance para o bloco de baixo enquanto não tiver entendido do meio. E ao final de cada bloco, faça a confirmação mental. O que eu acabei de ler? Eu consigo explicar isso com as minhas próprias palavras? Quais são os conceitos, ressalvas e exceções desse bloco mesmo? Com o tempo, você vai começar a ter um mapa visual da página. Você vai lembrar: o conceito de fato gerador estava no começo da página, perto do meio. A exceção estava no final da página, no canto direito. Isso não é mágica, é como o cérebro funciona, porque ele se ancora em pistas visuais. Comece a fazer isso hoje. Você vai sentir a diferença. Você vai fazer menos releituras, vai ter menos frustrações e vai ter mais retenção e mais acertos na prova. E essa é a chave número 7. Revise de forma ativa, não passiva. A última chave é a mais importante, mas também a mais negligenciada. Você pode fazer a leitura ativa mais incrível do mundo. Se você não revisar, você vai esquecer. E isso não é um defeito, isso é só biológico. É como nós funcionamos. Isso tem até um nome, é a curva do esquecimento. Ela foi descoberta por um psicólogo alemão chamado Hermann Ebbinghaus, eu não sei se essa é a pronúncia correta, lá no século XIX. Ele descobriu que, se você não revisar o que você estudou, você perde mais da metade da informação em apenas 24 horas. Em uma semana, você já esqueceu cerca de 75% do conteúdo. O cérebro está sempre limpando o que ele acha que não é muito importante. A revisão é a forma de dizer para ele: opa, espera aí, isso aqui é relevante, guarda esse negócio aí, não joga fora não. E assim como o seu estudo, as suas revisões também precisam ser ativas. Só reler o PDF ou os seus grifos não é revisão. Revisão ativa é você fechar o material e tentar lembrar. É você fazer perguntas para si mesmo. É você resolver questões. É você ensinar o conteúdo para alguém ou para você mesmo em voz alta. Ou seja, é trabalhar o conteúdo. É nesse momento de puxar a informação da sua mente que o aprendizado de verdade acontece e a sua memória de longo prazo é ativada. E aí entra o poder das questões. Depois que você estudar um capítulo, você deve resolver questões. As questões vão te mostrar se você realmente aprendeu
ou se você só acha que aprendeu. Elas são o feedback que o seu cérebro precisa para saber se o conteúdo foi bem armazenado. E quando você errar? Porque você vai errar, tá? Isso é normal, isso é certo. Quando isso acontecer, comemore. Pode parecer estranho, mas o erro é a melhor forma de aprender. Por quê? Porque quando você erra, você sente. Você fica curioso, você quer saber por que errou. E essa emoção, esse incômodo gostoso de querer entender, fixa o conteúdo de uma forma que a leitura passiva jamais conseguiria fazer. Então, não tenha medo de errar. Tenha medo de não aprender com o erro. Agora, vamos fazer um resumo rápido aí das 7 chaves para você não esquecer. Primeiro, interaja fisicamente. Grife, anote, rabisque, coloque a mão no material. Segundo, pergunte a cada página: eu entendi o que eu acabei de ler? Teste você mesmo. Terceiro, durante a leitura ou a aula, preste atenção nos conceitos, nas ressalvas e nas exceções. O resto é enrolação. Quarto, use o dedo como guia. Isso aumenta o foco e a velocidade da sua leitura. Quinto, crie associações e mnemônicos. O seu cérebro ama conexões. Ajude ele. Sexto, quebre a página em blocos. 3 blocos é o ideal. Estude um pedaço de cada vez. Sétimo, revise de forma ativa. E a melhor revisão que existe são as questões. Resolva questões, muitas questões. E aí, qual dessas chaves fez mais sentido para você? Escreve aí nos comentários. Me conta qual você já usa e qual você vai começar a usar hoje. E compartilha com alguém que também está estudando. Lembre-se que a gente recebe de volta da vida o que a gente dá para as outras pessoas. Assim, e baixe o vídeo gratuito, os 5 passos para sair do caos nos estudos, que eu preparei para acelerar o seu nome no edital. Deixei um link aqui na descrição e outro fixado no primeiro comentário. Clique e pegue o seu presente. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.